E com o tema Brasil Mais Justo, o governo essa semana anunciou que abriu mão de bilhões em receita com a seguinte medida provisória, que revogou e zerou a famosa taxa das blusinhas para itens de até $50. Esse vídeo não é somente sobre essa notícia em si, mas é também sobre outras medidas do governo, como isenções, benefícios, e como todos estes impactam o seu orçamento familiar e as suas contas do dia a dia, e como você pode blindar o seu orçamento familiar e não ficar vulnerável a todas essas questões. Então vem comigo nesse vídeo porque tem muita informação estratégica para você aproveitar para sua vida financeira. Prazer, meu nome é Mariana, eu sou economista e especialista em investimentos, e aqui no canal a gente vai bater um papo bem sincero sobre todo esse mundo do dinheiro e como eu posso te ajudar e espero te ajudar a melhorar a sua vida financeira. Bom, gente, vamos separar esse vídeo e organizá-los em algumas etapas. Primeiramente, eu quero falar o que é a taxa das blusinhas e as suas implicações. Em segundo, outras medidas do governo que ele anunciou nesses últimos meses. Em terceiro, como todas essas medidas do governo impactam o seu orçamento familiar e as contas do dia a dia. Quarto, como a gente pode ter um orçamento à prova de tudo e todos para que você alcance aí a sua liberdade e independência financeira. E quinto, quem ganha e quem perde com tudo isso. Vamos falar sobre a taxa das blusinhas. No dia 12 de maio, na última terça-feira, o governo anunciou essa medida provisória. A medida provisória, gente, ela dura 60 dias e pode ser prorrogada por mais 60. E ela zerou o imposto de importação de 20% sobre compras internacionais de até $50. E sim, essa tributação sobre compras internacionais de pequeno valor, ela foi apelidada de taxa das blusinhas. E essa foi uma das medidas que mais gerou repercussão essa semana. Então agora você entendeu o que é a taxa das blusinhas. Só quero te lembrar que o outro imposto, que é o ICMS, o imposto estadual, que varia de 17% a 20% dependendo do estado, ele continua a valer e nada mudou até aqui. Por isso é importante você fazer as suas contas antes de voltar a comprar. Então vamos analisar agora quem se beneficia e quem sai perdendo com toda essa história. Primeiro, o varejo brasileiro e a produção nacional. Obviamente, curto prazo, eles estão perdendo. Com a redução do imposto de importação, os produtos internacionais eles vão ficar mais acessíveis e mais baratos. Isso aumenta a concorrência e para esse setor que já enfrenta, gente, custos mais altos, vai ser um grande desafio. O resultado de tudo isso para o varejo brasileiro é a perda de competitividade, principalmente para essa faixa de itens de baixo valor que estão ali entre roupas e acessórios. Segundo, são as plataformas e os marketplaces internacionais. Esses saem na vantagem e, consequentemente, ganham no curto prazo. Empresas como Shopee, Shein, AliExpress, elas se tornam mais competitivas aqui no Brasil. E o resultado para todos esses marketplaces é o aumento do volume de vendas e o aumento da participação dentro do mercado brasileiro. Em terceiro, nós temos nós, os consumidores finais. Nós saímos ganhando nesse curto prazo. Nós vamos, consequentemente, pagar menos por essas compras internacionais, mesmo com o ICMS, o preço final vai ficar ainda mais atrativo do que no varejo nacional, mas é preciso fazer contas. E o resultado para nós, consumidores finais, é o acesso a produtos mais baratos. E em quarto são os empreendedores digitais. E aqui nós temos os dois lados, quem sai ganhando e quem sai perdendo. Quem depende de importação, como os dropshipping e revenda, esses modelos de negócio, eles saem ganhando porque o custo vai reduzir e, consequentemente, ele vai ter uma margem melhor ao final. Agora, quem vende produto nacional ou marca própria vai sair perdendo porque a concorrência vai aumentar com esses produtos importados mais baratos, que vai, consequentemente, gerar uma pressão sobre os preços. E o resultado aqui é que o jogo vai ficar mais difícil para quem quer construir a sua marca e mais fácil para quem opera nessa
arbitragem de preços. E agora nós vamos para o segundo ponto, onde eu vou relembrar algumas medidas do governo desses últimos meses. Então vem aqui comigo. E para me auxiliar, eu vou acompanhar e ler aqui através do computador, ok? Primeira delas que eu quero relembrar vocês, em relação ao combustível, notícia do dia 13 de maio, essa semana agora também. O governo do Brasil anuncia subvenção da gasolina. Então, para que o preço final para nós ele não aumente, o governo vai entrar e vai subsidiar ali, colocar dinheiro na gasolina e no diesel para que isso não aconteça. Outra, agora foi uma notícia sobre economia, essa notícia foi de 6 de janeiro de 2026. A nova tabela de IR, aonde mudou, né? Veja as faixas e alíquotas e saiba mais sobre essa medida que isenta o pagamento para quem ganha até R$5.000. Outra medida relacionada à renda, gente. Para quem ganha, para quem consegue fazer ali retiradas de até R$50.000 por mês. Quem tirar mais de R$50.000 por mês terá que pagar imposto. Outra notícia foi sobre habitação. Então entra em vigor as novas condições do Reforma Casa Brasil. Pelo que eu li, aumentou a faixa de renda de quem pode ter acesso a esse benefício que é para reformar, e o valor é de no máximo R$50.000 que você pode pegar para esse objetivo. A notícia é do dia 14 de maio, essa semana também. Outra notícia sobre a habitação em relação ao Minha Casa Minha Vida, e a notícia é assim: entre o aluguel e o sonho, a classe média que o Minha Casa Minha Vida passou a alcançar. Então o governo criou uma quarta faixa de renda ali para o Minha Casa Minha Vida, e essa faixa ela vai ali de 9.000 e pouco até R$13.000 de renda mês. E quem está nessa faixa poderá financiar um imóvel de até R$600.000, ok? Gente, vamos entender o que está acontecendo aqui? O governo abriu mão de bilhões em arrecadação com essas medidas que eu acabei de ler. E isso levanta uma pergunta bem importante. Por que o governo está abrindo mão de tanto dinheiro justamente em um momento econômico tão delicado, em um ano extremamente estratégico? E a resposta passa longe de ser que o governo quer aliviar a sua barra e a minha e reduzir os impostos. E tem mais a ver, gente, com o interesse político e econômico, infelizmente. Vamos lá, porque quando essas decisões populistas elas ganham tanta força, o que está sendo revelado ali não é somente uma discussão sobre mais ou menos imposto. É um retrato do nosso poder de compra, é um retrato do nosso cansaço financeiro, da classe média e da classe média alta em relação a isso. E principalmente aqui, gente, isso mostra um sinal bem importante para nós, empresários e trabalhadores, porque nós sabemos que essa conta vai vir, haverá essa compensação e no final de tudo vai sair do nosso próprio bolso, tá bom? Ponto 3, eu quero agora entrar com você e falar sobre estes impactos no seu orçamento familiar. Quando nós falamos em orçamento familiar, a boa prática é bem simples. A gente deve projetar receitas e despesas considerando inflação, reajustes contratuais, como por exemplo um contrato de aluguel que você tem, o aumento do plano de saúde, que vem aí uma bomba quase todo ano, e o impacto ali no nosso custo de vida do dia a dia. E logo em seguida eu vou te mostrar como blindar o seu orçamento familiar. E aqui eu quero apontar um erro que quase todo mundo comete e não percebe, que é justamente ignorar essas decisões do governo. Então vamos passar para uma parte agora mais prática e ligar todas essas medidas às categorias do seu orçamento, receitas e despesas, e como cada uma delas está impactando aí o seu bolso no dia a dia. Do ponto de vista da receita, nós tivemos a tributação dos dividendos, que se você recebe dividendos acima de R$50.000 mês, você passará a pagar imposto. E aqui eu já te falo, se você tem um bom contador, ele vai te ajudar a criar boas estratégias aí para você reduzir esse impacto na sua renda. Porque o resultado disso, se você não fizer nada, é ter uma receita líquida menor. Quem tem renda agora de imóveis, com a nova reforma tributária, vai também ter impacto. E você vai somente ter isenção de imposto se você tiver até 3 imóveis residenciais ou alugados ou receber até R$240.000 ano de aluguel. Aí sim você estará ainda
isento dos impostos. Se não, contrate aí o bom advogado tributarista para te ajudar. E aí uma terceira medida que impacta a receita foi a alteração nas faixas do imposto de renda, né? Então, perceba que existe uma compensação. Quem ganha menos paga menos imposto, quem paga mais vai ter que pagar mais imposto. E agora falando da categoria moradia dentro do seu orçamento. Então, houve várias medidas em relação ao Minha Casa Minha Vida, aquela medida em relação à reforma, e tudo isso vem para trazer inclusão, incluir faixas que não poderiam fazer o financiamento. Isso do ponto de vista é muito bom, só que vamos ver de onde vai sair essa compensação. Do ponto de vista do transporte, nós tivemos agora o subsídio da gasolina e do diesel, essa subvenção provavelmente vai ser aprovada e no curto prazo é muito bom, não vai impactar o nosso bolso, que já está sendo impactado, não vai impactar mais o nosso bolso, porém em algum momento também a gente vai pagar essa conta. Outra medida em relação a transporte, para quem utiliza muito transporte por aplicativo, é bom ficar atento porque vai haver esse repasse para nós. Existe uma nova lei que chama Lei dos Motoristas e em algum momento os aplicativos terão que absorver esse custo dessa lei e isso consequentemente vai impactar o nosso bolso, ok? Outra categoria super importante no nosso orçamento são os alimentos, a alimentação. E a inflação de alimentos, ela tem pressionado o nosso custo de vida e muito, isso a gente está sentindo na pele. E, claro, aí está figurando entre um dos principais vilões do IPCA, o índice que mede a inflação. Esses preços, gente, eles estão sendo pressionados pelo combustível, que encarece, consequentemente encarece o frete, e também pelos insumos, como fertilizantes, que estão ficando mais caros porque eles são importados. O resultado de tudo isso é que a comida continua pesando no nosso orçamento familiar. E para fechar as categorias do nosso orçamento familiar e algumas medidas que o governo soltou nos últimos dias, a famosa taxa das blusinhas impacta a categoria roupas e vestuário dentro do nosso orçamento. A princípio traz um alívio, reduz o imposto, mas futuramente aí, principalmente quando acabar a medida provisória de 120 dias, pode ser que essa taxa retorne. Outro grupo muito importante que a gente consome muito hoje em dia são os equipamentos eletrônicos. Estou com um monte aqui para gravar para vocês. Todos eles são importados, nós sabemos, e vira e mexe o governo aumenta o imposto. Aí o mercado pressiona, o governo reduz. Então é isso, algumas medidas a princípio elas reduzem o imposto e você pode o quê? Respirar, mas logo em seguida virão outras medidas para compensar. O problema é que não é uma medida isolada, gente, é o conjunto delas que estão acontecendo tudo ao mesmo tempo, impactando. Então gera muita instabilidade e insegurança. O quarto ponto agora do vídeo, e em seguida eu vou fazer já o encerramento, agora eu quero te falar como ter um orçamento blindado para que você alcance mais rápido aí a sua liberdade e independência financeira. Vamos refletir agora sobre o que você pode controlar e o que você não pode controlar no seu orçamento familiar. Primeiro, nós não controlamos o governo, ele nos controla. O governo está no poder, mas você pode controlar o seu dinheiro e outras variáveis que nós vamos falar aqui. Um orçamento blindado, gente, ele não é sobre planilha de Excel, ele exige muita consciência e você pode fazer ele com papel e caneta, tá bom? Sem complicar a sua vida e criar barreiras para que você não o faça. Vamos fazer um exercício para você começar a blindar esse orçamento familiar. Pega papel e caneta. Pergunta 1. O que está destruindo o seu orçamento sem você perceber? Inflação silenciosa, impostos que vêm indiretamente, decisões do governo ou o estilo de vida muito inflado? Pergunta 2. Quem está interferindo nas suas finanças, no seu dinheiro no dia a dia? E é aqui, gente, onde quase ninguém tem coragem de olhar. Quem olhar é porque é corajoso. Vamos lá, o governo, família, dependente, amigo ou você mesmo, através das suas más decisões, que é fruto das suas decisões emocionais e não racionais. Quem interfere no seu dinheiro define o seu futuro. E anota aí uma sugestão para você resolver tudo isso. Vamos lá, aqui eu trago o problema, mas eu trago a solução. O que você pode fazer na prática? Primeiro, gente, ter um orçamento, né?
revisar esse orçamento com frequência, de tempos em tempos, a cada 3 meses, 6 meses, depende de como as coisas forem acontecendo aí e impactando a sua vida financeira, ok? Segundo, é importante você criar uma margem de segurança e não viver no limite. Terceira sugestão, não dependa de uma única fonte de renda, diversifique, empreenda. E quarto, antecipe os cenários, não reaja a eles. É assim que pessoas comuns se tornaram grandes investidores. E por fim, tenha um especialista em finanças ao seu lado. Ele vai te ajudar a não repetir os mesmos erros e com isso você vai conseguir blindar esse orçamento de ponta a ponta e não deixar, a torneirinha ficar aberta em nenhum desses pontos, maravilha? E eu gosto de uma frase que diz o seguinte: você não precisa prever o futuro, você precisa estar preparado para ele. Então, como você pode se preparar para o seu futuro financeiro? E para fechar, sempre tem alguém que vai ganhar e perder com todas essas decisões. Lembra que eu falei que era o último ponto? Quem ganha e quem perde com tudo isso? E para fechar esse vídeo, quem está ganhando e quem está perdendo com tudo isso, com todas essas medidas? Você conseguiu perceber o padrão? O padrão é o seguinte: o governo ele vai tirar de um lado, mas ele vai compensar de outro lado. No final, o imposto não vai sumir, gente. Ele só vai mudar de lugar. E a conta vai continuar sendo nossa. O problema aqui não é pagar imposto, não é pagar um imposto. É viver sempre na instabilidade econômica, política, de saúde, educação, tributária, e pouca gente fala sobre isso. Ou nós já tornamos isso normal. Essa instabilidade constante que a gente vive aqui no Brasil, ela impacta diretamente o quê? A nossa saúde mental. Não é à toa que o Brasil está entre um dos países mais ansiosos do mundo, se não o mais ansioso do mundo. Porque como que você vai planejar um futuro se as regras do jogo mudam a todo momento, muda toda hora? E aqui a verdade é uma só que eu quero te falar. Você não vai controlar o governo, mas você pode e deve controlar o seu dinheiro. Porque quem não se organiza acaba pagando caro e muito caro por causa dessas mudanças e de outras que virão a toda semana. E se você gosta desse tipo de conteúdo, desse tipo de reflexão sobre dinheiro, comportamento, liberdade financeira, se inscreva aqui no canal e já deixe aí a sua opinião sobre o que você achou do fim da taxa das blusinhas e dessa série de medidas que toda semana aí o governo solta sobre nós. Eu te vejo no próximo vídeo.